a vocês como transformar videogames num poderoso recurso de reabilitação. E a Érica Pedreira, doutora, né, querida fisioterapeuta aqui da Bahia, fez isso com maestria e numa população que é bem difícil de trabalhar, né? Uma população que tem uma alteração neurológica importante e que demanda uma atenção do fisioterapeuta, né? E demanda uma atividade física, demanda um treinamento específico também. Então, deixa eu falar um pouquinho da Érica, tá? A doutora Érica Pedreira era fisioterapeuta, ela é professora da Universidade Católica de Salvador, da UXAL, é coordenadora de fisioterapia da Sanar, uma editora, e é doutora em medicina e saúde humana, mestre em tecnologias em saúde e é especialista em reabilitação neurofuncional. Então a Érica vem fazendo pesquisas com realidade virtual, eu acho que desde a especialização, ela vai contar isso melhor. Mas, olá! Érica, meu amor! Boa noite, gente! Oi, Karen! Boa noite! Ô, Érica, que prazer receber você aqui na Game Terapia Brasil. Que prazer meu! imenso. Você sabe o quanto eu sou sua fã, né? Mas eu preciso falar isso aqui pra todo mundo. Idem, eu sou sua fãzaça. Ai, gente, eu fui professora da Érica. Eu não ia dizer isso, tá, Karen? Eu ia ficar quieta, mas já que você falou... Eu tenho que dizer, porque eu tenho muito orgulho, sabe? É muito chique. É muito chique. Foi uma das melhores professoras da vida. Só porque tá na minha presença. Nada disso. Obrigada pelo convite, viu, Karen? É um prazer imenso. Gente, vocês não sabem também, porque eu tenho o maior prazer e o maior orgulho. A gente tem um livro juntas. É mesmo! Um livro Manual de incrível! Cinesiologia e Biomecânica pela Sanar. A gente publicou esse livro juntinhas. Tem outros autores também que são muito legais, são pessoas incríveis, né? Mas é um prazer de peso. Dividir essa leitura aqui com minha aluna, que foi minha aluna, né? Assim, e é uma fisioterapeuta de mão cheia, é um prazer imenso, viu? O prazer é meu. Bom, eu te apresentei, Érica. Eu disse aqui que você tem um trabalho grande, assim, com realidade virtual já de longo tempo, viu? Já de longa data, não é de agora, não. Já tem um tempinho. Desde a especialização ou desde o mestrado? Desde o mestrado. Eu fiz, o primeiro estudo que eu fiz foi com pacientes com AVC, eu estava ouvindo você falar. Foi até o doutorado do professor Nildo Ribeiro, e aí eu entrei no mesmo trabalho, né, no mesmo guarda-chuva, com o meu bracinho lá para o mestrado. E no doutorado eu comecei a pesquisar uma população que é super carente, super negligenciada, que são os pacientes com HANT-SP, né, a paraparesia espástica tropical. E desde então eu estou prospectando mais e mais projetos para essa população. É uma população que precisa demais da nossa atenção, uma doença super negligenciada. Eu sempre Ainda mais aqui em Salvador, né? Ainda mais aqui em Salvador, a gente tem o maior número, né? Sim, a Bahia é uma das áreas endêmicas, né? Salvador é uma cidade extremamente com um grandíssimo número. O último estudo que saiu da Bahia tem 1,7% da população infectada pelo vírus HTLV, então a gente tem que cuidar mesmo dessas pessoas que precisam de nós, tá? E aí, assim, o estudo do doutorado principal, né, ainda não foi publicado com realidade virtual, que foi ele, né, com realidade virtual. A gente fez uma adaptação, na verdade, de uma plataforma. A gente usou a plataforma do Nintendo Wii com um jogo elaborado pelo pessoal da UFBA, do núcleo lá de física da UFBA, e foi com esses pacientes. Então, a gente tem muita coisa para conversar hoje. Aquele pessoal de física. O pessoal que sabido, eu fico, né, Karen? Eu fico assim, sabe? Eu fico com as pupilas dilatadas. Eu também. O povo é sabido demais ali, menino. Negócio difícil eles fazem. Não é, gente? Ave Maria. E você usou o CVMob também, que é lá da UFBA. Sim, usei no doutorado o CVMob também, da mesmo pessoal lá, do mesmo grupo lá de Garcia. Esse mesmo pessoal. Pois gente, então vamos lá. Primeiro eu quero saber,
Eu quero saber, e eu preciso saber disso. Você é uma O quê? gamer? Você é uma Ah, gamer? demais, demais. Na verdade, desde pequena, né? Desde pequena que eu sempre gostei de videogame. Eu lembro que antigamente, gente, tem pouco tempo que eu fui pequena, tá? Mas assim, na Foi época, mesmo, há verdade. pouco tempo atrás, o videogame era muito caro, muito caro. E eu lembro que tinha um videogame que era de mão, eu não tô me lembrando o nome dele agora, que tinha o Mario Bros, só que era de mão. E ele era muito bom, só que ele era muito caro. E Ah, eu o nunca Gamepad! É o Gamepad! pronto, eu acho que aí tinha um Isso! joguinho do macaquinho que pulava pra pegar a banana e eu era louca por aquele jogo, só que eu não tinha condições lá na época. Então, assim, eu pegava dos meus amigos e brincava. Então, assim, eu sempre fui apaixonada por videogame. E assim, como uma brincadeira, né? E aí, logo que eu comecei a trabalhar com paciente neurológico, eu comecei a utilizar a game terapia. Eu não sei se já estou adiantando a história, mas eu já vou Não contar. pode! Olha, aqui é o livro aberto. Então eu comecei a utilizar a game terapia de uma forma que eu falava, meu Deus, que negócio interessante. O paciente, a gente às vezes pede para fazer uma cinésio livre, ele não consegue, mas quando a gente pede para arremessar uma bola, por exemplo, no jogo, ele faz de uma forma incrível. Então eu comecei a despertar isso na prática clínica. Eu falei, não, isso tem que ser pesquisado, isso não dá para deixar só na prática clínica, a gente precisa de comprovação científica. E foi aí que eu comecei a tomar gosto pela coisa e a querer estudar mais a fundo, né? O que que traz, o que que tem por trás disso. Oh, adorei sua caneca. Super sugestiva ela, adorei. A Então foi Adriana que me assim. deu. Foi a Adriana que me deu, foi a Ah, Adriana. Saraiva. Foi só Saraiva que me podia deu. ser. De Natal, foi presente de Natal. Ai, amei a caneca, amei. Vou comprar uma do Mário pra mim também. Pronto, pronto. Se eu achar uma, eu compro pra te dar de presente. Ai, adoro, vou querer muito. Viu? Tá prometido já. E prometido assim em rede nacional é porque é promessa mesmo. É promessa mesmo. Então foi isso, assim, eu sempre gostei do videogame, eu sempre gostei da proposta do videogame, só que assim, acho que a gente precisa chamar atenção, né, que tem alguns pacientes que não se adaptam ao game, então não é porque a gente gosta, que a gente acha legal, que todos os pacientes vão se adaptar. Eu tenho pacientes mesmo na prática clínica, em estudo é mais difícil, né, porque eles já concordam em participar, mas assim, na prática clínica eu tenho pacientes, principalmente idosos, que falam, ah, não, minha filha, eu não sei nem o que é jogo, não, não quero não, aí a gente tenta uma vez, não gosta, e aí não dá certo mesmo, porque se não gera motivação, já era. Mas a grande maioria é super adepta, se diverte, porque você se vê no jogo, né? Você se vê fazendo aquilo, você se vê arremessando uma bola, você se vê arremessando uma... Eu nunca me esqueço, Karen, que lá na Católica a gente tem o videogame, né? E aí Na teve um clínica, dia né? que Na clínica lá na escola. clínica escola, isso. A gente tem um Xbox lá. E aí teve uma vez que eu Meu coloquei. predileto. É Adoro meu também. predileto. Teve uma vez que eu coloquei dois meninos jovens, pós-TCE, para lutar boxe. Menina, foi uma confusão naquele negócio. Eles gritavam, eles brigavam, eles se esmurravam virtualmente. E aquilo foi esquentando e eu dava risada. Foi incrível a experiência. Então, Mas é assim, essa sensação mesmo que a gente quer dar, né? Essa sensação de presença mesmo. É uma presença perfeito. que explora do sujeito o que ele tem de maior, o maior potencial dele. Porque às vezes com a cinesioterapia a gente não consegue fazer isso que você está falando, né? Com Tirar o melhor da certeza. pessoa. Mas aquele estímulo, aquele cenário, aquele ambiente, né? Faz uma diferença. Ele faz uma Com diferença. certeza, com certeza. E assim, simula atividades que talvez na vida real o paciente não conseguisse, por exemplo, lutar um boxe. Mas lá no videogame ele vai lutar e ele vai fazer um nocaute e ele vai ganhar aquela luta. Então, assim, é incrível. Eu sou super fã, sou super adepta e vou continuar usando e vamos continuar estudando isso, com certeza. Com certeza, mas é para isso mesmo, né? Acho que a gente tem que ver, é justamente isso. Onde é que esse videogame ele pode encaixar na nossa prática clínica? Porque a revolução 4.0 já está aí. Né? Com Ou a certeza. gente caminha como fisioterapeuta, a gente utiliza essa tecnologia a nosso favor, a gente traz essa tecnologia para dentro do nosso consultório, não ficar só dentro dos muros da universidade, só pesquisando, né? Mas levar para o paciente, para fazer benefício para aquele paciente, né? A gente precisa pensar na prática clínica com outros tipos de recursos. E por que não
lançar mão das tecnologias que estão aí no mercado, comercializáveis. Perfeito, Claro que a gente também perfeito. pode desenvolver jogos, como você usou jogos desenvolvidos específicos, né? Usando a plataforma do Wii. Mas a gente pode usar os jogos comerciais que estão aí e eles não E deixam a deve. desejar. Não deixam a Isso, desejar. com certeza. Né? A gente pode adaptar. E é isso, você no mestrado você usou para paciente de AVC e você usou o Isso. jogo comercial. Isso, a gente usou o Wii Fit no mestrado. A gente escolheu, né, quais seriam os jogos direcionados. Acho que isso é muito importante ser falado, né, Karen? Porque às vezes o paciente, eu quero jogar tênis. Mas no caso, o que eu quero trabalhar com ele hoje não está dentro da simulação da atividade funcional de tênis. Eu quero, por exemplo, trabalhar a transferência antero-posterior da marcha. Então, eu vou trabalhar um boliche ao invés do tênis. Então, Perfeito. eu acho que isso tem que ser muito bem pensado, né? Principalmente com jogos comerciais. Perfeito. E sistematizado. Isso, porque às vezes as pessoas pensam, né? Vamos botar o paciente para jogar. Não é bem assim. Existe o objetivo funcional, existe o objetivo fisioterapêutico e a gente tem que segui-lo dentro dos jogos. Então, a gente pensou nesses jogos, né? Lá no mestrado, a gente pensou nesses jogos, quais seriam os jogos que iam beneficiar esses pacientes após AVC, os pacientes hemiparéticos, e a gente selecionou aquele conjunto de jogos do Wii Fit. No doutorado, a gente utilizou esse jogo, né, já pensando, porque uma das coisas que alguns estudos trazem como limitação é não ter jogos específicos para reabilitação. E aí a gente falou, vamos testar isso. E a gente viu que dá no mesmo. Dá para a gente usar, sim, os jogos comerciais sem problema nenhum. Ninguém precisa ser programador para poder fazer um jogo de reabilitação. Se quiser fazer, tudo bem. A gente vai usar também, né, Karen? Vamos! Mas, de qualquer sorte, dá para usar os jogos comerciais. Eu uso muito na prática clínica, você nem se fala, né? Mas eu uso muito na prática clínica. A gente tem na clínica o Wii também. Não é o Xbox, é o Wii. Mas a gente utiliza bastante. E assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu, nessa quarentena, já utilizei várias vezes para fazer exercício. Para fazer atividade física. Então... Ó, a minha nova aquisição. Essa nova aquisição eu já estou prometendo. Uau, Você conhece não conheço. esse? Eu vou fazer um unboxing que eu tô prometendo, mas você soube que eu tava doente, eu já te falei. Pois é. Tô me recuperando do Covid, gente. Graças a Deus. Graças a Deus, né? E eu falei, não, eu quero me exercitar com esse incrível ring fit. Menina, é muito bom. Então, é muito bom. Eu fiz outro dia uma corrida, que eu saí morrendo da corrida. A vizinha, acho que lá de baixo, não gostou muito, não. Mas eu não tava nem aí. Eu saí correndo. E aí eu corria de um lado pro outro da sala. E assim, foi muito bom mesmo. Mas acho que a gente tem que se exercitar sem dúvida nenhuma. E uma das formas de fazer é usando o videogame, né? De uma forma, pra gente não ficar sedentário. Com certeza. Só não pode pensar que videogame é só pra diversão. Videogame é para reabilitação, sim, galera. Tem que botar isso na cabeça. Não é uma diversão. Não é colocar o paciente... vamos botar o paciente pra brincar jogando videogame. Esqueçam isso. Existe um planejamento na hora da escolha desses jogos. A Adriana disse que tá jogando beisebol do Wii enquanto assiste a live. Adriana! Isso que é função executiva. Exatamente. Dupla tarefa. Essa aí tá demais. Mas deixa eu saber de uma coisa. Eu sei que você é fã dos jogos, eu sei que você joga, eu sei que você tá ok com os jogos comerciais. E você me falou aí que no doutorado você queria treinar com os pacientes jogos específicos, até mesmo porque as pesquisas sempre falam isso, né? Por que é que não trabalha jogos específicos? Eu tenho algumas críticas com relação aos jogos específicos, não são críticas assim no sentido de que a gente não deve usar, muito pelo contrário. Eu acho que existe um tempo grande de dedicação para construir e desenvolver esses jogos, depois para validar o jogo, depois a gente tem que patentear, tem todo o registro, tem toda essa sequência e depois ainda tem que colocar no mercado. E aí, quando a gente coloca no mercado, a gente passa por todos os problemas de comercialização disso, até mesmo porque não é todo fisioterapeuta que entende essa tecnologia com a proposta que ela deve ter, que é uma proposta de reabilitação, de cinesioterapia. Exatamente. Né? Então, fora que os jogos comerciais, eles são extremamente mais, assim, o design, a música, as reações que aquele avatarzinho vai ter são muito melhores, assim, a resolução da imagem gráfica. Até a própria interação do indivíduo com o jogo é muito maior, porque tem um avatar, né? Nos jogos especializados para a reabilitação, existe pouco essa interface virtual, né? Então, eu acho que o indivíduo ele se sente muito mais inserido
nos jogos de comerciais mesmo. Mas eu quero saber isso de você. Se dentro do jogo, qual o nome do jogo que você usou no doutorado? Eu não sei se tem um nome específico. Eu Não, sei que não ele, teve o não nome. tem, ele não tem nome ainda, né? Não teve o Eu acho que é nome. isso. O objetivo do jogo era alcançar flechas. Então era como se o indivíduo fosse o alvo e ao invés da flecha se mexer em direção ao alvo, o indivíduo mexia o alvo para poder alcançar aquela flecha. Então Entendi. na verdade o objetivo principal era o treino de equilíbrio, né, de estabilidade. Então ele se mexia tanto lateral quanto antero-posterior para conseguir alcançar aquelas flechas. Então assim, ele não se via como um avatar, mas ele representava aquele alvo. Então Como ele tinha no jogo do Pinguim, que ele representa a gente Isso. representa a plataforma do pinguim que tá ali em cima, Exatamente. né? Nesse, ele representava. Ele era uma terceira pessoa, de qualquer jeito, né? Ele era Exatamente. o alvo, né? Ele mexia o alvo. E como é que era Exatamente. isso? Mudava de velocidade? Como é que isso funcionava? Mudava. Quando o paciente ele ia avançando, a gente ia aumentando a dificuldade. Então, quanto mais ele avançava na reabilitação, a gente aumentava a velocidade de quedas das setas, das flechas. Então, quanto mais rápido as flechas caíam, mais ele precisava fazer esse deslocamento para poder o alvo alcançar essas flechas. Então, era bem interessante, eles gostaram bastante. Eu vou falar rapidamente o resultado disso, tá? Tanto no doutorado... Agora não. Agora você não vai falar, não. Não vou falar mais nada. Você vai falar, mas peraí, deixa eu saber mais desse jogo. Daqui a pouco, tudo bem. Rapaz, mas vou te dizer, essa live passa tão rápido que se você daqui a pouco não avisar que tem que falar de novo, a gente perde o time. É mesmo. Olha, você já viu a hora que é? Já olhei aqui agora no relógio. Passa rápido. Então, assim, o paciente tinha que ficar nesse movimento. O cenário mudava, tinha algum outro tipo de interação, de música? Não. Eram quantas assim, sessões? A gente fez um protocolo de 20 sessões. Eram 10 semanas de tratamento. E aí a gente conseguiu observar uma evolução, que eu vou dizer daqui a pouco, não vou dizer agora. Mas, assim, a única variação realmente que tinha no jogo era de velocidade das setas. Não era algo de variação de ambiente, não tinha nada disso. Como, às vezes, passa a fase no Wii e no Xbox, né? Não existia esse passar de fases. Era mais algo de velocidade das setas mesmo. Era o que dificultava e o que mudava. E era você que mudava isso ou isso ia mudando com... era você que controlava. A gente controlava justamente quando a gente ia observando a melhora daquele paciente, a gente ia evoluindo. Que é o que a gente já faz, né? No próprio Wii, por exemplo. Se a gente acha que o paciente está no nível mais baixo, a gente vai colocar ele como nível básico e ir aumentando para intermediário, avançado, etc. Entendi. Mas então o objetivo seu era trabalhar equilíbrio, era isso? Isso. Velocidade de reação, o que mais que você pensou em trabalhar? Na verdade, assim, o grupo de pacientes, né, são os pacientes de HAM-TSP, que é a paraparesia espástica tropical, e eles têm muito déficit de equilíbrio, mobilidade de membros inferiores, de cintura pélvica. Então, tudo que a gente queria trabalhar era esse deslocamento lateral, antero-posterior, para que ele conseguisse tanto melhorar equilíbrio quanto mobilidade funcional. Os parâmetros da marcha a gente também avaliou para ver o quê, né? Para ver, será que se eu fizer algo em base estática, entre aspas, eu consigo melhorar também o desempenho dinâmico dele? E aí a gente tentou avaliar isso também. E também essa questão de mobilidade, né? Por ele estar simulando alguma atividade funcional, então a gente queria um pouco resgatar isso, né? Será que realizando alguma atividade funcional eu realmente tenho um ganho maior, mesmo sendo uma lesão medular, não sendo uma lesão encefálica? Então, a gente fez algumas perguntas, não perguntas de investigação, mas a gente fez alguns questionamentos, algumas hipóteses para poder comprovar com esse estudo. E foi muito bom. Eu sei. Você pensa que eu não li? Eu li. Você é uma danada. Eu sou. Eu tenho, né? Deixa eu te perguntar, Érica, uma coisa. Me fala um pouquinho mais da HAM-TSP. Me fala um pouquinho mais das alterações e
quais foram os critérios de inclusão para os seus pacientes, porque eles podem, inclusive, perder completamente a marcha. Então, na verdade, você pegou pacientes ainda que tinham algum tipo de mobilidade, né, e que poderiam se manter sozinhos em pé sobre a plataforma, né? Acho que tinha alguns critérios aí. Me fala um pouquinho das alterações e como você selecionou a sua população. Perfeito. Os pacientes com HANTA-SP, né, a paraparesia espástica tropical, eles têm uma alteração, uma desmielinização do sistema nervoso central, mais especificamente da região medular, torácica, baixa, lombar alta. E aí, consequentemente, ele tem muita repercussão em membros inferiores e cintura pélvica. E aí, o que acontece? Eles têm uma redução de equilíbrio importantíssima, redução de mobilidade funcional, redução dos parâmetros da marcha, então eles têm aquela marcha, né, com uma hipertonia de adutores, que as pessoas gostam de chamar de tesoura, eu não curto muito esse nome, mas é aquela marcha que muitas vezes os membros, eles se ultrapassam a linha média. Então, ele tem uma repercussão, resumidamente, de membros inferiores e cintura pélvica. A gente não tem um parâmetro de homogeneidade dessa população. Então, por exemplo, não dá para identificar, eu vou colocar os indivíduos que tenham tantos anos de diagnóstico. Tem alguns pacientes que têm meses de diagnóstico que têm um comprometimento funcional muito maior do que pacientes que têm vários anos. Então, não existe algo consolidado na literatura para isso. E aí, o que a gente fez para tentar padronizar? Indivíduos que tivessem marcha independente, mesmo com auxiliar de marcha. Até porque eles precisariam ficar em cima da plataforma para conseguir realizar o jogo. Então, foi o critério de inclusão e a gente selecionou adultos, né, não idosos, para poder tentar homogeneizar de alguma forma essa amostra, porque a gente não tem nenhum parâmetro mais sólido para conseguir homogeneizar. E aí foi dessa forma. A principal coisa é que eles tivessem marcha independente, mesmo que com auxiliar de marcha. Entendi. E esses pacientes, no caso, que tinham atenderam esse critério, tinha alguma outra alteração? Por exemplo, vocês também verificaram a questão cognitiva, alguma alteração, não sei, de incontinência urinária? Se você também avaliou esse outro aspecto ou não? Não, em relação à questão cognitiva, esse foi um critério de exclusão da gente. A gente teve alguns critérios de exclusão, como alteração psiquiátrica, gravidez, alteração cognitiva, alguma outra alteração ortopédica ou reumatológica que pudesse interferir no equilíbrio para não causar nenhum viés. E isso foram critérios de exclusão. Em relação à incontinência urinária, nesse estudo da realidade virtual, a gente não questionou, não avaliou, tá? Até porque a gente não ia fazer uma intervenção direcionada, apesar da gente sempre dar um feedback, né? Contrai, prende o xixi e tal, mas não ia fazer uma intervenção direta e não entrou nos nossos objetivos. Então, a gente não questionou sobre isso. Mas você falando disso, você traz uma informação muito importante, que os outros estudos que vieram depois desse, sempre a gente avalia alguma questão de vesical, né, como um todo. A gente ainda não fez, você até me deu uma ideia agora, acabou de surgir aqui uma pergunta de investigação. Quem sabe se a gente colocar esse paciente sentado numa plataforma de UI para trabalhar a questão pélvica? Menina, adorei. Cara, você me deu uma ideia fantástica. Você vê? Próximo estudo. Rende muito. Menina, exatamente. Próximo estudo. Tem os trabalhos que a gente também já fez, eu e a professora Adriana Saraiva lá na UFBA, com pacientes com incontinência urinária, a gente fez pacientes sentados na plataforma. Pois eu sei disso, gata. Fez. Menina, aí eu tenho um bocado de aluno aí assistindo. Ó, pessoal, já temos perguntas de investigação para os próximos estudos, viu? Tô doida já para ver o resultado disso. E eu tenho mais uma pergunta antes. Eu tenho mais uma pergunta de ver o resultado. Eu quero saber qual foi o tipo de assistência que você ofereceu. Se você fez alguma supervisão direta ou se o paciente jogava de acordo com as demandas do jogo sem nenhuma intervenção do fisioterapeuta. Como foi que você conduziu? Na verdade, assim, eu não fiquei diretamente na intervenção, mas dentro do protocolo fisioterapeuta, eu fui avaliadora cega, tá, gente? Só para vocês entenderem. Ó, o pessoal já tá dizendo que quer esse estudo, eu quero, ó.
Vai, vocês gostam de excelente. trabalhar. Eu fiquei como avaliadora cega, mas assim, dentro do protocolo... Eu quero orientar alguma coisa também, qualquer coisa. Menina, adorei. E aí, Karen, dentro do protocolo, o fisioterapeuta poderia dar estímulos verbais, sim. Não poderia deslocar o centro de gravidade pelo paciente, mas poderia dar estímulos verbais. Ó, seta, tá vindo, presta atenção. Então, assim, mais estímulos verbais mesmo, mas a gente não poderia fazer esse deslocamento lateral nem antero-posterior, que talvez na prática clínica a gente fizesse, tá? Eu faço muito isso, mas no estudo a gente preferiu não fazer para não ter viés. Mas a gente conseguia dar estímulos verbais, sim. E queda, alguma possibilidade, algum risco, acontecer alguma coisa, algum evento? O tempo todo do lado. O tempo todo do lado, grudado, minha gente. Gente, eu tenho pavor de queda. Você sabe, eu tenho pavor de queda, até porque eu já fui vítima de queda. Mas assim, eu tenho muito cuidado com isso. Então, assim, a gente grudado o tempo inteiro do lado. E esses pacientes, eles têm um risco eminente de queda, né? Ele tem um déficit de equilíbrio muito grande. Então, eles têm um risco eminente de queda. Então, toda e qualquer intervenção que a gente faça, eles precisam estar bem protegidos. Inclusive, a gente está realizando os atendimentos com eles, né, por teleatendimento agora, nesse período. E só fazem atividades que estejam em pé se tiver algum acompanhante. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, tá, gente? Tá jogando, tá se divertindo, mas pode cair. Então, pelo amor de Deus, gente, fica do lado dos pacientes. Não larga os bichinhos sozinhos, não. Tem que ter supervisão. Não adianta, né, você deixar e a pessoa achar que o jogo ele sozinho vai dar o comando, ele sozinho vai fazer a coisa acontecer. Não é uma mágica, né? Você falou uma coisa, Karen, que me trouxe uma lembrança aqui. Tem alguns estudos que falam, né, do uso da realidade virtual, da game terapia, em domicílio. Né? Só que as pessoas acham que é só dizer ao paciente, compre e vá jogar. Não é assim. Existe um protocolo para isso. O fisioterapeuta precisa direcionar qual exercício ele vai fazer naquela semana, com qual intensidade. Então, por mais que seja feito no domicílio, né, para dar continuidade ao tratamento feito pelo fisioterapeuta, precisa de um direcionamento. Então, não tem como... Cíntia. Cintinha aí, ó. Beijo, Cintinha linda, maravilhosa. Então, chega, me esqueci, me desconcentrei com a beleza de Cíntia. A gente se desconcentra. Não, você estava falando... Sim. Isso, não dá pra ser, né? Vamos fazer de qualquer jeito no domicílio, não. Pode fazer? Pode, claro, mas com o direcionamento nosso. Lembrando do que a gente falou no início, né? Não é qualquer jogo que o paciente vai fazer. Eu preciso entender quais são as alterações funcionais dele, quais são as potencialidades dele, e daí direcionar qual jogo ele vai utilizar. Então, façam em domicílio. Ângela, tem um bocado de gente dizendo que eu sou competente. Vocês não conhecem. Porque vocês não conhecem Karen. Olha pra isso. Aceite o elogio, Érica. Aceite, obrigada. O elogio é seu. E eu compartilho. Eu gosto de dividir o elogio. Minha flor, você quer disso? Então, deixa eu saber de mais uma coisa. Diga. Tá tudo certo, a gente tá numa pesquisa, a gente tem que pensar mesmo na questão do viés. E na prática clínica, as nossas intervenções, elas são muito bem-vindas, inclusive trabalho supervisionado, direcionado, porque a gente vai avaliar o paciente, vai prescrever o videogame, o jogo, de acordo com a necessidade dele, o que a gente quer trabalhar, a gente vai dar mais ênfase com repetições, porque inclusive o videogame ele faz isso, você faz repetições daquele exercício o tempo inteiro, sem perceber que você está repetindo. E é assim que a gente faz o aprendizado motor, né? É assim que a gente vai conseguir ter algum resultado de memória motora, de melhorar o gestual, de você trazer uma nova percepção do corpo, de como ele se movimenta, né? E aí, tá certo que na pesquisa, às vezes a gente tem algumas limitações com relação a isso, porque a gente está tentando deixar a coisa o mais livre de viés possível, né? Pra gente ser um pouco mais, né? E em cima disso, do que vocês trabalharam, né, dentro das escalas que vocês propuseram para fazer a avaliação do equilíbrio, se eu não estou enganada, foi a escala de Berg, né? Você usou? Foi a Berg, foi a BEST, para mobilidade funcional, o TUG. Então, a gente utilizou uma gama de escalas, utilizou o DGI também para equilíbrio na marcha.
Sim. E quais foram os resultados? Ah, agora você quer saber, eu também não conto. Só sou eu não, viu? Olha, só aqui agora ao vivo tem 19 pessoas. Exatamente, simultaneamente, Ó, eu querendo não saber. posso contar detalhes, porque aí tá na revisão da revista, mas Tá. eu vou dizer para vocês uma coisa. A gente, infelizmente, gente, ou felizmente, a gente não consegue utilizar estudos ainda que a gente faça. Um grupo faça alguma coisa e o outro grupo não faça nada, tá? Esse seria o estudo, o ensaio clínico ideal, né? Mas a gente não É. consegue fazer isso até por pensar no próprio paciente, né? Então, assim, a gente conseguiu identificar que esses pacientes melhoraram, tá? Vou dizer isso para vocês, não vou dizer detalhes, mas os pacientes melhoraram. Só que essa população específica, Karen, é uma população que é difícil de a gente conseguir um N. Então, nossos N são sempre pequenos. E aí, por conta disso, a gente não consegue ter muita significância estatística. Só que eu acho que a gente precisa, pelo menos eu acho que eu tento extrapolar todos os estudos em relação a isso, né? Porque se a gente olhar só para o p-valor, só para a significância estatística, a gente fica muito limitado dos resultados. Então, eu gosto muito de olhar isso, né? Toda vez que eu leio um artigo, de quanto foi essa melhora, né? Qual foi o delta desse antes e depois? Então, a gente consegue perceber que, por mais que seja uma doença progressiva, eles conseguiram melhorar os parâmetros funcionais. Então, o que geralmente não acontece, né? O que geralmente acontece é que eles vão piorando gradativamente. Então, a gente conseguiu, sim, com a realidade virtual. E olha que a gente utilizou um único jogo, porque eu acho que sempre que a gente reabilita, foi como você falou, eu acho que a gente tem que repetir sem repetir. Então, quanto mais jogos a gente utiliza com aquele mesmo objetivo funcional, melhor para o paciente. Mas nesse estudo, a gente, apesar de ter utilizado apenas um jogo, a gente conseguiu sim observar melhora funcional em todos os parâmetros que a gente mediu, inclusive na ocorrência de quedas. O que é muito bom, né? O que é o que a gente quer com eles. A gente quer que eles não caiam, a gente quer que eles tenham função, mas principalmente que eles não caiam, que eles tenham um histórico de quedas muito grande. Você chegou a fazer follow-up? Eu sei que o tipo do estudo que você fez Foi cruzando, crossover. né? Isso, a Fala um gente fez um pouquinho dessa, o crossover. crossover. A gente não chegou a fazer o follow-up, mas a gente fez um crossover, que os dois grupos são controles deles mesmos. Então, no primeiro momento, um fez a terapia, e aí no outro momento, a terapia com game, no outro momento eles inverteram. E aí o grupo que não tinha feito a terapia com game, fez a terapia com game, tá? É um É a desenho de melhor forma estudo. pra gente, a melhor forma pra gente pelo menos comparar com alguém que não tá fazendo, né? Exatamente, exatamente. Então a gente fez esse crossover e a gente conseguiu identificar coisas bem bacanas. Tá saindo aí do forno, viu? Tá saindo. Tô na expectativa. O pessoal lá do Telegram, a gente vai mandar o artigo, um que já está publicado. Tem um que está O de publicado, ABC já né? está publicado, Isso, pronto. Aí a gente vai mandar esse, já vai ficar na expectativa, tá? Do trabalho final, né? Da Vamos publicação final, ver. porque a gente O meu também tá nessa, viu? O meu do Ah, menina, doutorado mas é também. um Tá parto, nessa minha mesma. gente. Mas a gente não pode desistir. A gente não Não, pode a gente. desistir de publicar numa boa revista, gente. Pelo amor de É, Deus. O parto é esse, exatamente. publicar sem isso aqui, né? Então vamos ficar quieto que é É. melhor. Mas você vai conseguir. A gente daqui a pouco, né? Vamos, Dentro vamos, de com algum certeza. um tempinho Um pequeno. suor. Tem que. Com Ô, Érica, e certeza. assim, das histórias, uma das coisas que do doutorado também assim, chamou muito minha atenção quando eu trabalhava com os pacientes, eu trabalhei com idosos com Parkinson, né? Você sabe. E eles levavam. Eu acho que. Você tá me ouvindo bem? Deu uma Você tá me travadinha ouvindo para bem, mim. Érica? Eu tô, agora Dá uma tô. Agora travadinha, tô. né? Pronto. Deu uma travadinha, mas voltou. Então, pronto.
Então, o que eu via assim, interessante enquanto eu estava tratando os pacientes, os idosos, é que eles levavam a família para ver o que eles estavam fazendo, que eles achavam Ah, que muito graça. genial o que eles estavam fazendo, que era diferente. Aí levava neto, levava filho. Posso trazer minha neta aqui na próxima sessão? Eu dizia, claro! E isso era um estímulo a mais. Então, aquela sensação de afastamento de gerações por conta da tecnologia, na verdade, a tecnologia estava ali aproximando gerações. Então, foi uma coisa muito interessante que eu vi, assim, dessa relação familiar, o resgate da relação familiar. Isso, para mim, no contexto social, foi muito forte, porque foi Com uma certeza. constante nos pacientes, né? E isso, para mim, chamou muita atenção. Então, no seu trabalho, você percebeu alguma outra questão que não foi a que pesquisou, mas dentro de uma abordagem qualitativa, vamos lá, da sua percepção enquanto fisioterapeuta, enquanto mulher, enquanto mãe, Érica, eu nem sei. Não, ainda não. Ainda não? Sou mãe de uma coelha, Ainda. serve? Serve. Serve. Que legal, onde eu coelhinha. Pois é. Enquanto amante dos bichinhos, vamos lá. Mas assim, enquanto uma pessoa inserida no mundo, que eu quero dizer isso, enquanto um ser humano, o que foi que você percebeu com relação à tecnologia? Porque a gente pensa que a tecnologia desumaniza o tratamento. Eu acho que não. Não, de jeito Eu nenhum. quero a sua opinião. Eu falo isso sempre, Karen, que assim, as pessoas têm medo da tecnologia, né? Eu já ouvi alunos perguntando, mas professora, quando a tecnologia chegar, a gente vai ser dispensável o nosso trabalho. Nunca isso vai acontecer. A tecnologia, ela vem para agregar, Então, eu sempre falo isso o tempo inteiro, não tenham medo de tecnologia e tragam a tecnologia cada vez mais para perto, porque ela só vem para agregar. Em relação ao estudo, eu tenho muita sorte com esses pacientes, que são pacientes maravilhosos, lindos, encantadores. Eu sempre falo para os alunos, quer ter contato? Cuidado, porque eles botam no bolso. Já está avisado desde o início. E eles fazem parte de uma associação. Então, eles são muito unidos. Legal. Então foi muito legal isso, porque assim, eles trocavam ideia, né, assim, do grupo que estava. Eles não podiam comentar com os outros o que estavam fazendo naquele momento. Mas no grupo que estava no dia, eles trocavam ideia, ó lá, e falando aí, são mesmo, lá, umas delícias. E aí, assim, eles interagiam muito, achando realmente curioso. E eles relataram, né, apesar de não ser nada objetivo do nosso estudo, a questão quali, mas eles relataram um gosto muito legal de realizar os jogos, porque era diferente, né? Eles estavam acostumados a fazer aquela coisa mais convencional, entre aspas, e aí quando viram o jogo, eles começaram a se empolgar mais, tá? Então, assim, foi muito legal, uma experiência muito legal para eles. Inclusive, eu estou desenhando um outro estudo com realidade virtual também, para comparar com o Pilates. Não copiem, viu? Não copiem quem está assistindo. Não, ninguém pode copiar. Não pode. Mas a gente está planejando, acho que a aluna está até aqui, que eu vi na estante aí, para a gente tentar comparar, porque são os dois que a gente já tem a comprovação, né? Então, que são bacanas, são dois recursos interessantes e aí a gente vai comparar agora eles dois. Porque essa população precisa tanto, Karen, tanto. Precisa, se apaixonem, gente, dúvida. pela RSP. Você sabe que Cid, meu esposo, quando ele terminou a graduação de fisioterapia, o TCC dele foi sobre isso, foi sobre parafisia espástica tropical. Foi o TCC dele. Oh, E eu era aluna na época, eu era estudante, eu ajudei no TCC dele, eu me lembro completamente disso. Tá vendo? Ele fez já era algo que era pouquíssimo falado. Imagine, é mais de 20 anos atrás, né? E continua sendo pouquíssimo falado. Era pouquíssimo falado. Então eu fui conhecer HTLV1 naquele período. Mais de 20 anos atrás, direto do túnel do tempo. Ninguém precisa falar que foi 20 anos. Cid vai te matar daqui a pouco aí. Vai, com certeza vai. Ele tá assistindo, porque ele gosta do tema, ele entrou nesse foi que legal. Ô, gente, tem tanta gente linda aqui. Eu tô vendo tanto comentário lindo. Oh, que coisa linda, gente. Vocês são incríveis. Vamos ver se tem alguma pergunta. Eu não sei se teve alguma pergunta aqui antes, mas eu vi alguém falando da importância do aprendizado motor, né? Com relação à prescrição, pensando no aprendizado motor. Eu vi alguma coisa aqui logo no início e
eu queria que você me dissesse assim, pensando no aprendizado motor, nas fases do aprendizado motor, vamos lá. Se você tem alguma recomendação para esse tipo de paciente aí, já fugindo um pouco do estudo, pensando agora na prática clínica, de levar isso para Sim. o ambiente de clínica, para os fisioterapeutas, né, na prática mesmo. Como planejar esse aprendizado motor, pensando que a realidade virtual pode ser um recurso. Ela vai entrar sozinha? Vai entrar com outros tipos de fisioterapia? Como é que seria isso? Porque no seu estudo você fez só a realidade virtual sozinha. Né? Isso, você não fez nenhum outro trabalho não, associado. Mas como é que você planejaria uma sessão? Vamos lá, assim. Claro que vai depender da avaliação, óbvio, da condição do que o paciente vai apresentar. Mas, assim, como é que você pensa dentro do aprendizado motor isso? Perfeito, foi uma excelente pergunta, porque assim, já tem estudos falando sobre aprendizado motor, sobre reorganização cortical com a realidade virtual. Então, assim, dentro da reabilitação neurofuncional, a realidade virtual tem um tripé que a gente tanto quer, né? Que é o feedback, que é a motivação e a repetição que você tanto falava. Então, esse tripé que a realidade virtual traz, e se encaixa perfeitamente dentro da reabilitação dos nossos pacientes neurológicos. E aí, assim, pensando no aprendizado motor, eu acho que a gente precisa, mais uma vez, escolher os jogos direcionados para o que eu quero ganhar com aquele paciente. Então, um exemplo que eu dei, né? Um desses 2 pacientes que eu estava contando que eles estavam lutando boxe, ele tinha uma marcha totalmente lateral. Ele não fazia o deslocamento na diagonal anterior. Exato, ele não fazia. E assim, eu comecei a trabalhar com ele o boliche, né? Porque no boliche você é obrigado a fazer esse deslocamento anterior. Ele tinha muito medo de cair quando ele fazia esse deslocamento anterior. E no boliche a gente foi trabalhando e deu super certo. E aí ele já conseguiu uma melhora. Não achem, gente, que paciente neurológico não melhora rápido, ele melhora rápido, tá? E a realidade virtual ajuda muito. Então, pensando no aprendizado motor, eu acho que se a gente direcionar, pense que são atividades funcionais. É a simulação de atividades funcionais. E a gente sabe que a gente precisa trabalhar a estrutura, óbvio, mas a gente precisa trabalhar a atividade funcional, segundo a CIF, fora que ainda vai gerar participação social. Então, você vai pensar num leque de coisas que vão contribuir para esse aprendizado motor. Então, minha gente, pensem sempre, é uma atividade funcional e eu tenho que saber segmentar essa atividade funcional da mesma forma que eu trabalharia. Vou pegar um copo, quais são os componentes dessa função para que eu consiga trabalhar. E é isso que eu tenho que pensar igualzinho na realidade virtual. Quais são os componentes daquela atividade do jogo para que eu veja em qual ponto o meu paciente ele vai ganhar com isso. Respondi, Karen, falei um bocado. Eu achei que respondeu perfeitamente. E ainda tem a questão, né, de você poder associar a fisioterapia. Tudo que você já sabe, sim, não tá esquecido, né? Você vai aplicar e pode associar, gente. Você pode associar, usar a bola suíça com o balance board, você pode usar peso, você pode usar alguma abordagem manual, algum tipo de... alguma liberação que você precise fazer antes, ou até durante. Então, eletro você pode usar um biofeedback para avaliar a resposta muscular daquilo que você quer realmente trabalhar, né? Assim, tudo que você já sabe pode ser aplicado e, com certeza. Claro, você pode modificar o jogo. Eu acho que o legal é isso, é a criatividade do fisioterapeuta, né? Continua sendo necessária, continua sendo imperiosa. Né? Mesmo você usando um recurso que é tão lúdico, que é tão divertido, você precisa lançar a mão da criatividade, porque também pode ficar maçante. É isso que as pessoas precisam entender, né? Exatamente. Que também, sendo feito de qualquer jeito, sem esse cuidado, né? Sem esse primor de você sequenciar a tarefa. Peraí, eu quero ganhar marcha, mas ele não faz esse deslocamento anterior direito. Então, assim, vamos usar um jogo que promova isso? Peraí, deixa eu ver o boliche. O boliche trabalha o gestual de dissociação também. Eu quero melhorar a dissociação de cintura com esse avanço do membro inferior e do membro superior, esse deslocamento do membro superior direito com o membro inferior esquerdo. Vamos fazer isso inicialmente com o boliche, já que ele é tão compartimentalizado o movimento, né? Então, vou treinar essa repetição para depois eu ir para um outro tipo de jogo que promova um deslocamento um pouco maior, que promova uma subida e descida de step. Perfeito. E que vai fazendo, não é? E que vai fazendo isso, né? Vai fazer para frente, para trás, para um lado e para o outro. E depois eu posso pensar em planejar esse ambiente, assim, explorar esses espaços, né? E se você quiser ampliar mais o movimento, aí eu já pensaria,
eu acho que o Xbox é melhor. Se eu quero explorar mais, aí eu já vou pro Xbox, porque eu já tô pensando num paciente que precisa explorar mais essa mobilidade. Sim, com Ou o certeza. Wii, esse Wii novo aqui, esse jogo aqui do Ring Fit, não sei se você já viu esse Ring Fit Adventures, ele promove muita mobilidade. Esse parece um anel do Pilates. Sim, E você coloca o controle ali e você promove exercícios para membro superior, para membro inferior. Você precisa atirar nos seus inimigos. Você se vê em terceira pessoa, você se vê como um avatar. Mas é muito legal essa interação dinâmica do jogo. Para com tudo, para certeza. deslocamento, para rotação. Então, além disso, você, para incrementar na sua tarefa motora, você precisa conhecer o jogo. Assim, se permitir explorar. E não necessariamente você precisa ser um gamer. Você não precisa ser um gamer para trabalhar com realidade virtual. Você não precisa ter Não, de jeito gostado nenhum. De a jeito vida nenhum, de inteira, jeito nenhum. Com certeza, né? Karen, concordo. Você precisa ser um fisioterapeuta que está De mente disposto a fazer algo aberta. diferente. Isso. Que quer Exatamente. propor algo diferente para o seu paciente lúdico, criativo e que estimule aquilo que você falou, né? Aquele tripé lá de você fazer repetição, de dar feedback ao tempo inteiro, multissensorial, inclusive, multidimensional, né? E de você estar motivando a pessoa a estar Perfeito, lá perfeito. dentro, né? Dentro daquilo. É Eu acho isso que isso aí é mesmo. tudo. E um fisioterapeuta como você, que motiva como ninguém, Isso eu vou reconhecer, viu? Que eu sou bem motivadora. você é sim, você é. Isso eu Porque reconheço. gente, eu não conheço uma fisioterapeuta que motive mais, porque é isso, acho que esse é o diferencial, né? O fisioterapeuta, mesmo que ele não esteja trabalhando com realidade virtual, mesmo, mas ele saber motivar, ele saber direcionar a ação para o que ele quer, essa sensibilidade, esse feeling, a gente tem que desenvolver e tem que ter, né? Com É certeza, com isso. certeza. Deixa eu saber de mais uma coisinha. Diga. Tem alguma. Você sei que tem pesquisas futuras e tal, tem perspectivas futuras, mas tem alguma outra, assim, não só de pesquisa, mas tem algum outro planejamento, assim, com realidade virtual que você esteja na mente? Além da sua publicação, alguma outra coisa? Quem sabe um livro, alguma coisa assim, ou não? Nossa, tá dando boas ideias hoje, viu? Eu tô inspirada hoje. Tá mesmo, menina, já deu ideias aí incríveis. Bora fazer um e-book, Karen? Bora! Ó, porque eu fico vendo esse livro aqui, tão bonito. Esse manual de cinesiologia. Ai, gente, eu tenho que falar desse livro, porque esse livro tá muito legal. Tá E aí lindo eu mesmo. fico vendo. Não, você tá na Sanar, né? Você tá lá. Ó, Não tem é, esse aqui também, menina? ó. O preparatório de residências, né? Tem várias coisas aqui. E eu acho que é um caminho do futuro. A Sanar tá tão antenada com o futuro, né? Eu gostei dessa Me ideia, fala um não tinha pouquinho do pensado nisso não, projeto. viu? Que projeto que eu Não tô tinha? inventando? A gente vai inventar agora um projeto, minha filha. Agora! Pois é. Então, Gostei, olha, gostei. gostou? Gostou? Então, a Muito! ideia que não falta. Eu acho que para inovar na área de game terapia, assim, é daqui para frente, gente. Não tem como Com voltar, a certeza. gente não tem como recuar mais nisso. Já está aí, é uma realidade. É uma forma de você empreender na sua clínica. Tantos pesquisadores, ó, tem você, que eu já conversei, Matheus, Daniel, conversei com o Nildo, conversei com uma professora Gorete do Ceará, de Sergipe, perdão. Conversei com vários pesquisadores com doutorado na área e tudo. Então, é muita gente pesquisando isso. E eu conversei com É, poucas pessoas. A gente está conversando com algumas pessoas que estão desenvolvendo pesquisas na área. com Então, é uma certeza. crescente. Ou a gente olha para isso e percebe como isso pode agregar valor na clínica e como eu posso oferecer um melhor tratamento para o meu paciente, ou a gente vai ficar para trás. Você não acha, Ô, não? Karen, você tá falando de clínica, mas assim, um jogo de realidade virtual você consegue levar para um domicílio do paciente, né? Sim. Então, muitas pessoas, muitos recém-formados, inclusive, que começam a atender em domicílio, por que não? E hoje em dia não tá tão caro como antigamente, né? Você consegue comprar um videogame bacana por um preço acessível e você vai diversificar seu atendimento. Imagine você chegar na casa do seu paciente com um videogame, ele vai falar, meu Deus, que fisioterapeuta diferenciado, né? Pelo menos está inventando alguma coisa. Então, e assim, tem eu acho... evidência. E temos evidências, Sim, temos. com certeza. Então, Agora, tá isso é uma fazendo. coisa importante, Karen, que assim, alguns pacientes, eles gostam disso. Os nossos pacientes, às vezes, desafiam a gente. A gente precisa entender. Não adianta também chegar, eu vou chegar com videogame.
sem ter nenhum embasamento científico, sem ter nenhum embasamento teórico. Precisa explicar para ele, ó, o senhor vai se beneficiar por isso, 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 isso e isso. Então, ó, vamos fazer, tá? Então, eu acho que é um recurso interessantíssimo, mas como o nome está dizendo, é um recurso, tá? Como o Karen falou na estante, né? A gente pode utilizar diversos recursos dentro da mesma sessão. Oh, Mari, linda, para atleta, criança, idoso, não tem limites, realmente. Então, eu acho que é um excelente recurso, mas também, gente, pelo amor de Deus, não se estressa. Ai, meu Deus, eu me formei hoje, não tenho grana para comprar a realidade virtual. Vai estudando, vai juntando grana, vai trabalhando e compra seu videogame de realidade virtual. Porque é muito bom. É muito bom. Ô, Karen, fizeram duas perguntas, acho que ainda dá tempo. Uma pergunta foi em relação à realidade virtual imersiva, se seria melhor do que a não imersiva. Eu ia falar isso agora. A realidade virtual imersiva é aquela que a gente usa um artefato, né? Pra gente ficar imerso no ambiente virtual, como o óculos, por exemplo. Não tem nenhuma comprovação científica do que é melhor. Alguns estudos, eles trazem só um único cuidado em relação à imersiva, que é quando o paciente tem alguma alteração vestibular, porque você vai dificultar muito a questão visual, né? Então, ele pode piorar a tontura, piorar a vertigem. Inclusive, eu trabalho muito com meus pacientes de vestibulopatia com realidade virtual imersiva, para poder habituar aquele sistema vestibular. Eu adoro, eu boto óculos. Você gostou daquela dica que eu dei? Gostou da dica? Você baixou a yoga? Abaixou a yoga? Muito legal, né? Com realidade virtual, muito. Gente, o yoga. Para trabalhar pacientes muito legal, com vestibulopatia. E é isso que você disse, tem que tomar muito cuidado com esse cyber sickness, que é justamente isso, é o tempo de latência, às vezes, do que você faz no movimento da cabeça com o tempo de reação do jogo. E aí o paciente pode ter tontura. Perfeito. Pode cair, pode... E tem alguns pacientes, por exemplo, alguns pacientes que têm cefaleia de origem vestibular, que a gente deve evitar, com certeza, assim, evitar, para não dizer que é contraindicado a realidade virtual imersiva, porque você vai ter muito estímulo optocinético. Então, tem algumas coisas da realidade virtual imersiva que na não imersiva já não tem. Né? A gente não tem nada falando de contraindicação absoluta para a não imersiva. Se eu pudesse te dizer hoje, invista em alguma coisa, eu falaria para você investir na não imersiva. Não sei a opinião de Karen, mas eu acho que a imersiva, apesar de ser mais barato o óculos, você compra um óculos hoje por R$80 no Mercado Livre, mas eu acho que você consegue mais coisas com a não imersiva. Não sei a opinião de Karen sobre isso. O que é que você acha, Karen? Não, eu acho óculos de realidade imersiva, eu acho assim, uma outra possibilidade, né? Você vai escolher paciente específico para trabalhar com ela, isso aí, sem dúvida. Mas que você pode também associar com recursos de fisioterapia. Inclusive, a gente tem um workshop gratuito, pensando nessa geração 4.0 mesmo, pensando em você investir em alguma coisa diferente para os seus pacientes. Eu e a Adriana Saraiva, a gente deixou gratuito no nosso Telegram. Quem quiser acessar, acessa lá no nosso link na bio do canal. E você vai baixar lá, tá lá fixado na parte superior o workshop Game Terapia Imersiva. Não sei se você assistiu, Érica, eu tinha até recomendado você de assistir. Eu assisti. Você assistiu? Incrível. Legal. Gente, eu vou lhe dizer uma coisa, eu vi essas duas incríveis disponibilizando material gratuito. Então corre, pelo amor de Deus, minha gente, não perde tempo não. Gratuito, tá? Vai ficar gratuito enquanto durar a pandemia, assim. A gente deixou mesmo para que as pessoas pudessem estudar, né? E a gente está preparando material, a gente está preparando o e-book, viu? De jogos, de realidade virtual imersiva. Ai, eu voltei, meu Deus, a Adriana vai brigar comigo. Isso era segredo, aí lascou-se, agora não é mais. A Cíntia também tá assistindo. Ô, Cíntia, valeu, é isso mesmo. Porque é uma possibilidade de você fazer um trabalho diferente, inclusive com os pacientes neurológicos, né? Cíntia é referência em idoso, então aí, ó, usa com seus velhinhos tudo lá, ó, dentro de casa, utiliza a torta e a direita isso aí. A Adriana deu risada, ela não brigou comigo não, ela riu. Ixi, cala a boca, agora, né? Agora ela não tá brigando, por trás das câmeras, Deus é quem sabe. Ô, Karen, teve só mais uma pergunta em relação ao
O tempo de tratamento que perguntaram aqui. Tá. Gente, é o mesmo tipo de tratamento que você fizer numa sessão. Numa sessão é triste, né? Não parece uma sessão de descarrego. Num atendimento fisioterapêutico. Então, você pode utilizar. Agora, obviamente, que, por exemplo, eu atendo muito paciente com esclerose múltipla, que tem uma questão de fadiga muito grande. Então, no dia que eu opto fazer a realidade virtual, eu já não faço muita coisa da dita convencional fisioterapia. Então, isso vai muito do nosso termômetro, a depender do paciente e a depender daquele quadro dele. Mas é um atendimento normal. Pense que você vai estar treinando a atividade funcional de uma forma virtual. Eu acho que, resumidamente, a gente precisa pensar disso. Isso. O tempo vai também levar em consideração o tempo que você já trabalha, mais ou menos, né? Isso, exatamente. Vamos pensar lá, se você precisa promover uma atividade de 150 minutos pela Organização Mundial de Saúde, né? A atividade física de 150 minutos, de leve a moderada. Então, você vai pensar em planejar o seu tempo dentro disso aí, né? Também, vamos lá. Exatamente, perfeito. Minutos, uma média, né? Uma perfeito, média disso. mais ou menos. Érica, eu quero saber, assim, de você, assim, o que eu sei de mensagem para deixar? A gente já deixou várias, mas assim, eu quero saber, assim, o que você quer deixar para o pessoal da Game Terapia Brasil, para todo mundo que está assistindo a gente, que mensagem você quer deixar, ou algum comentário que você queira fazer, que eu não te perguntei. A primeira coisa é, baixem o e-book. A primeira mensagem que eu queria deixar. O e-book daqui a pouco, né? Em breve, a gente vai lançar o e-book. Baixem o e-book, baixem o conteúdo gratuito que elas estão disponibilizando, que vocês não vão se arrepender. E a segunda coisa que eu falei pra ela falar coisa dela, gente. Não, gente, você pediu pra eu dar uma dica. Eu tô dando dica. I love you. E eu acho que assim, cara, eu acho que a gente já falou isso, mas eu acho que nunca é demais reforçar que nós somos fisioterapeutas, nós precisamos abrir a nossa cabeça para o que tem de novo. O meu mestrado foi em tecnologias em saúde e eu consegui expandir minha mente para a tecnologia de uma forma incrível. E a gente precisa entender que a tecnologia veio para agregar. Então, exatamente. Invistam nisso, invistam em abrir a mente, isso não custa dinheiro, né? Abram a mente. Tenham um que a gente chama de mindset, né, de crescimento mesmo, evoluam, porque é isso aí, gente. A tecnologia veio para ficar e se a gente não se adaptar, quem vai ficar para trás somos nós. Então, a tecnologia, invistam e usem os videogames para a reabilitação, de forma consciente, viu? Ó, minha mãe aí dizendo, muito certo. Isso, tá aí. Minha mãe é uma que joga também. Arrasou. E pra gente finalizar, eu quero saber se tem algum curso que você está ministrando, alguma diretriz assim, que você esteja trabalhando, que você queira divulgar aqui, o espaço é seu. Não, na verdade, assim, a gente está planejando algumas coisas lá na própria Sanar de cursos, então prestem atenção lá, deem uma olhadinha no site da Sanar, tem muita coisa boa vindo por aí. Individualmente. Aí, ó. Gente. 3 vezes. Gente, compra esse livro, gente. Ó, gente, Karen tem um cupom de desconto. Como é, Karen? Seu cupom Karen 10, gente, Karen V10. Karen V10. Pronto, aí, ó. Bota o cupom de desconto que vocês ganham 10% de desconto aí ainda, ó. Karen, eu quero lhe agradecer, para finalizar, eu quero lhe agradecer muito, muito, muito pelo convite, eu quero lhe agradecer pela confiança, eu quero lhe agradecer por tudo que você já foi na minha vida, o que ainda é, e muito, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada, Adriana, que não tá aqui ao vivo, mas tá aí nos comentários. Isso. Com certeza. Érica, você é uma linda, eu tenho o maior prazer de estar aqui recebendo você. Foi uma live tão descontraída, temos só 5 segundos. Mas quer dizer que prazer ter você, que live linda.